Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos sobre as principais tendências e desafios da área. Hoje eu vou falar com a Gláucia Lourenço. Tudo bem, Glau? Olá, tudo bem, Du? Tudo Obrigada beleza? pelo convite. Glau, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você, onde você trabalha. Ah, legal. Eu sou uma profissional de RH há 13 anos, eh, mas na verdade eu vim do mercado eu vim do estudo, né, da comunicação social, eu sou jornalista de formação, eu falo que eu caí dentro do RH, foi uma questão de vida. Meu pai, eu não sei se eu já te contei isso, Du, mas meu pai, ele era um profissional de RH, mas ele era um profissional de departamento pessoal. Então é bem interessante que hoje eu percebo que quando a gente está próximo, ele escuta alguma discussão minha, ele traz muito lado do departamento pessoal, das questões sindicais, das questões relacionadas à folha de pagamento. Então é uma troca bem bacana e interessante, mas não foi por conta do meu pai que eu caí dentro do RH. A verdade é que eu iniciei numa empresa, numa consultoria, dentro da área de comunicação interna, em marketing, porque na época ainda é uma discussão se a comunicação interna fica dentro de marketing ou dentro de RH. E dentro dessa companhia eu iniciei em marketing, foi quando teve essa discussão de que a comunicação interna deveria sim ficar na área de RH, e aí iniciei dentro de um projeto que a gente ia modificar toda a política, toda a parte de estrutura do RH, né? Era já quando estava iniciando a questão da tecnologia, então a folha de pontos saía do papel, né? Ia para um modelo mais eletrônico, o banco de horas também, as férias também, que era uma janelinha de RH, foi para um RH Help Service. Então eu participei de todo o processo de reestruturação do RH dessa companhia, e foi muito bacana, porque depois que terminou o projeto, eu não consegui mais voltar para a área só de comunicação interna, né? Eu já tinha me apaixonado pelas políticas, por toda a discussão, mas, sinceramente, eu acho que a área de comunicação social, ela conversa muito com o departamento de RH. Então, eu não me arrependi de ter feito jornalismo, muito pelo contrário. Acho que tem uma super conexão, porque conversar com as pessoas, o interesse de você ouvir as pessoas, transformar aquilo num ponto positivo, de você se comunicar super bem também. Eu acho que tudo isso teve uma interação com a carreira e com o profissional que eu sou hoje. Então, eu sou muito feliz dentro de RH e não consegui mais voltar para o mercado de jornalismo. Tava no sangue mesmo, né? Era para ser. Era para ser, era para ser. Muito bom, Glaucia. O tema de hoje é salário motivacional, Glaucia. Antes da gente entrar nesse tema, conta pra gente quais foram os teus desafios, o desafio que você teve durante a pandemia, as principais reflexões e principalmente quais são as ações novas que você veio fazendo. Eu me lembro que você foi uma das primeiras pessoas, se eu não me engano, no finalzinho de fevereiro, começo de março do ano passado, que realmente já tinha um plano de, não talvez um plano completo contra a pandemia, mas você tinha muita coisa já feita, e isso ficou muito gravado na minha memória, todo o seu preparo, porque a gente estava conversando sobre isso, e basicamente era você mais duas ou três empresas que eu via que já tinha algum tipo de preparo. Então, acho que você conseguiu acompanhar muito bem o pré-pandemia, o momento que estamos vivendo hoje, e possivelmente você já tem alguns insights e principalmente já tem algumas soluções sobre o que vai ser, né, nos próximos dias, meses ou até anos. Então, conta para a gente um pouquinho, contextualiza para a gente um pouquinho desse momento de um ano e pouco atrás. Você sabe, Du, que é bem interessante o ponto que você traz aqui. Eu trabalho no escritório de advocacia, né, no Trent Rossi, e quando a gente começou a realmente a ouvir sobre a pandemia, fora do Brasil, a pandemia ela já estava um pouco mais instaurada. Então, eu comecei a pesquisar muito, a ler muito sobre como é que estava a pandemia na Europa, nos Estados Unidos, e aí eu comecei a ouvir um pouco das ações que eles estavam fazendo lá fora, e acho que a gravidade estava muito mais divulgada do que aqui no Brasil, né, em fevereiro. Então, eu tive conversas com o meu CEO desde fevereiro, né? Antes do carnaval, a gente já começou a falar sobre a pandemia, e eu falei para ele: olha, eu acho que realmente, olhando para o lado de RH, pensando na segurança das pessoas, se o vírus já está nesse nível lá fora, aqui no Brasil vai ser assim um estalo.
Então, a gente já começou esse plano de preparação. Eu lembro até hoje de uma reunião que eu convoquei com o comitê administrativo, com o meu CEO, com a equipe de TI, que assim, eu já sabia que seria um ponto para a gente, porque escritório de advocacia, ele é um pouco mais, a cultura é um pouco mais enraizada sobre a questão, um pouco mais enraizada sobre a questão da conectividade, do home office, não existia muito isso, né? Não existia laptop para os advogados, a gente ainda tinha um modelo de desktop. Então, o profissional de TI na sala foi essencial para a gente começar o start dessa discussão do novo plano, que seria esse plano remoto. E como a gente percebeu que isso ia viralizar de uma forma muito rápida, a gente tomou a decisão de que, a partir do início de março, todos os profissionais já estariam de casa conectados e a gente ia garantir o escritório fechado para a gente poder mitigar, talvez, né, a contaminação que a gente teria. Aconteceu uma coisa bem interessante, porque, enfim, realmente o vírus se alastrou, a gente ouviu de um profissional que o familiar tinha adoecido, e na época a gente nem sabia, né, sobre as informações relacionadas à cloroquina ou não. Então, eu lembro de conversar com esse profissional, eu lembro de tentar dar todo apoio para ele, e o quanto realmente existia essa preocupação. E aí a gente entendeu que, poxa, as pessoas precisam de um suporte, não só um suporte interno, mas eles precisam de um suporte também do plano de saúde, ter um médico online, e a gente tinha um benefício aí que a gente tinha essa conexão, esse médico remoto, o médico remoto, e começou a construir o nosso plano aí de home office, pensando o que a gente poderia fazer para apoiar esse momento tão difícil que a gente estava vivendo, né? A gente criou um comitê relacionado ao Covid, né? Um comitê de pandemia. A gente tinha reuniões semanais desse comitê, mas eu tinha reuniões diárias com o meu CEO, porque realmente a gente percebeu que faltava, a gente não tinha o elemento da previsibilidade, a gente não tinha, então a gente precisava arrumar a rota toda semana, né? Então, todo dia a gente discutia sobre o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo e como é que o mercado estava se movimentando. Uma coisa bem bacana que eu percebi é que todos os profissionais de RH se uniram, né? Nesse momento, a gente teve lives, a gente tinha grupo de WhatsApp para trocar ideias e aí pensar realmente como é que a gente poderia, nesse momento, ajudar a salvar vidas, salvar essa parte da saúde das pessoas ou mesmo dos profissionais. Mas foi um momento bem complexo, viu, Du? Porque realmente a gente não tinha previsibilidade, o governo estava soltando várias medidas, então a gente, nesse meio do caminho, teve que adequar várias vezes a rota do que a gente tinha previsto lá atrás. E principalmente falando naquilo que você comentou, né, na questão relacionada ao incentivo, porque como é que eu ia incentivar o meu profissional, como é que a gente tinha um planejamento, olha, o vírus começou efetivamente aqui no Brasil, como você mencionou, em fevereiro. A gente já tinha um plano de análise de performance em abril, para falar do desenvolvimento das pessoas. O que a gente ia fazer? A gente ia cancelar, né? Não vamos falar de performance em abril, porque ainda estamos vivendo o momento do vírus, ou vamos falar de performance sim, porque a performance é importante, independente da discussão de méritos e promoções, né? Independente de eu fazer essa motivação salarial, efetivamente. É super interessante você trazer essa questão da performance, porque eu sei de empresas que interromperam o ciclo de performance por 3 ou até 6 meses, né? E aí isso a gente sabe que pode impactar no pagamento de bônus, numa questão de promoção. Tiveram casos interessantes que eu tive contato, como, por exemplo, aquele profissional que ele já existiam conversas do desligamento dado à performance, e aí durante a pandemia a performance dele melhorou tanto que a conversa mudou para vamos promovê-lo, porque ele conseguiu fazer um ponto de virada muito grande nesses 3, 6 meses, né? Então, a questão do ciclo de performance foi algo bastante interessante. Algumas empresas simplesmente interromperam o ciclo e tentaram voltar no final do ano adaptando ele, né? E outras empresas continuaram fazendo da mesma forma com algumas adaptações.
né? Então, isso é uma área que é extremamente importante quando a gente pensa na atração e na retenção de pessoas, e que não é que ela foi negligenciada, mas a minha percepção aqui foi muito pouco falado sobre isso. Exato. É porque como isso impacta diretamente na questão de análise salarial e de discussão, que a gente sabe que existe uma concorrência, principalmente nos mercados que tem um nicho, por exemplo, o mercado jurídico, ele tem um nicho pequeno, né? A troca de profissionais são entre escritórios de advocacia normalmente. Então, realmente, assim, falou-se pouco porque acho que as pessoas estavam com bastante medo de trazer a realidade de o meu escritório não vai fazer performance, ou vai fazer só no ano que vem, análise de performance, isso impacta só no ano que vem. Então, acho que isso foi uma decisão um pouco mais velada, porém, uma coisa que eu troquei bastante com os profissionais, com colegas, não só do mercado jurídico, mas também fora do mercado jurídico, empresas de prestação de serviços, como o nosso principal ativo são as pessoas, não falar de performance acaba também trazendo uma coisa complicada, né? Porque pensando aqui em algumas áreas que trabalharam, vamos falar até de back-office, facilities, compras, RH, todas as áreas de suporte, para a gente TI, para a gente poder colocar os profissionais em casa, trabalharam assim bravamente, como você mencionou, no momento da Exatamente, muito. pandemia, né? E aí não falar sobre esse profissional, né? Porque existe uma discussão sobre méritos e promoções que, na verdade, ao final do processo, acaba sendo até uma negligência, né? Então, a gente decidiu continuar a discussão de performance, a gente decidiu que fazia sentido, sim. Sei de algumas empresas que fizeram a discussão de performance, mas não fizeram o pagamento de salário, bônus, no final do ciclo. Mas eu acho que assim, uma coisa importante era essa discussão, a gente entender que o profissional deu todo o gás e que ele merecia, sim, um feedback positivo sobre aquilo que ele fez, ou mesmo algumas questões relacionadas a ajustes de performance. Então, a gente continuou a discussão, mesmo sabendo que alguns profissionais estavam com uma jornada reduzida e que isso gerava, inclusive, até um sentimento difícil do gestor avaliar, né? Porque, poxa, o profissional está trabalhando só metade do tempo, ou alguns profissionais com a jornada suspensa, né? Então, tinham profissionais que não estavam trabalhando. Como é que eu vou avaliar a performance desse profissional? Mas, como a gente considerou ali o mês de janeiro e fevereiro, que foi efetivamente onde a gente teve uma quantidade grande de trabalho dos profissionais, a gente entendeu que sim, faria sentido esse tipo de discussão. Até porque é o que a gente falou ali no início, né? A motivação do profissional é receber do gestor uma conversa sobre a carreira dele, sobre como vai ser o ano, que essa era a grande pergunta. Eu vou ser mandado embora? Essa era a É isso. preocupação, né? Foi a grande pergunta, acho que dos primeiros 3 a 6 meses de pandemia, principalmente no começo ali, os 45 primeiros dias, o mercado em linhas gerais ficou muito temeroso e nós tivemos uma série de demissões, né? Muitas empresas, ou por medo ou por falta de preparo, decidiram desligar muitas pessoas, né? E aí a gente acabou tendo um cenário de muito desespero, né? Claro que depois as coisas foram se acalmando, todo mundo foi percebendo que não era o final do mundo, simplesmente não, né? Mas era uma mudança só de como é que as coisas iriam acontecer, né? Gláucia, conta pra gente o que é salário motivacional, porque eu acho que é algo que é bastante falado, mas eventualmente ele é muito pouco tangibilizado, né? A gente fala muito sobre atração, sobre retenção, sobre clima, mas conta pra gente o que é isso. Então, até antes da gente falar do salário motivacional, né, eu queria falar um pouco dessa percepção que o profissional tem sobre o salário, né? Tem um podcast muito bacana que você fez com a Fabiana, que ela fala um pouco desse papel do rewards, o que é a área de Sim, rewards, que o exato. rewards ele é percebido como recompensa, né? Então, é bacana porque realmente, assim, a recompensa, quando a gente fala de recompensa, a gente está falando recompensa sobre a sua atuação, né? Então, assim, dentro do conceito de recompensa, a gente pensa em benefícios, incentivos de curto prazo, apoio à academia, creche, apoio a combustível, o próprio home office, né, o apoio financeiro que as empresas têm.
Então, assim, o salário, ele é entendido realmente como uma recompensa, e principalmente se a gente for associar à teoria de Maslow, que ele fala que o salário ele pode ser percebido como um fato de motivação, porque ele está conectado com a satisfação e as necessidades humanas, né? E não só essas necessidades fisiológicas que a gente discute, e de segurança, que foi o que a gente falou, eu tenho um salário também, me traz uma sensação de segurança, mas também a necessidade social, a necessidade de autoestima, de autorrealização. Então, quando eu recebo um salário, estou participando de um processo de realização pessoal, né? Isso fez parte de um esforço que eu fiz. Então, ele realmente ele é percebido como uma motivação ao final de cada mês, ao final de cada semestre, ou às vezes até ao final de cada ano, quando a gente está falando de um processo de méritos e promoções, ele está relacionado a um valor mesmo da sua atuação. Então, toda essa discussão que a gente teve sobre a performance, sobre alguém discutir sobre a minha performance durante o ano, ela é válida, né? Ela é um salário Sim. motivacional. E aí que a gente começa essa discussão do debate dos méritos e promoções, né? Que eu falei que realmente méritos e promoções ele é o final do processo, que a gente discute a trajetória do profissional. Tudo inicia, primeiramente, né? Quando a gente tem as metas da empresa definidas, então eu tenho que ter as metas, qual é a minha meta como empresa para o próximo ano, qual é a meta da minha área, do meu departamento, seja ele de RH, de compras, de facilities, que a gente consiga prever relacionada à meta, e qual é a meta minha como profissional dentro dessa área. A minha parte, qual que vai ser o projeto que eu vou entregar. A partir dessa definição, o gestor consegue a gente recomenda a cada 3 meses fazer esse realinhamento de metas, né? A gente recomendava até antes do Covid. Então, a cada 3 meses, a gente fazer esse realinhamento para eu ver se a rota que eu determinei ali para o meu desenvolvimento esse ano é a mesma rota que o meu gestor acredita, bem como a rota que a empresa acredita. Então, a gente recomendava a cada 3 meses, 6 meses ter um processo formal de rever as metas individuais de cada profissional. E no final do ano, então, o meu gestor sentaria com base na minha autoavaliação, né? A minha percepção sobre o que eu preenchi ou não preenchi daquelas metas. Os feedbacks das pessoas que trabalhavam comigo fossem insumos para o meu gestor sentar, discutir numa reunião de performance e ver se caberia ali, com base nas minhas entregas, um mérito adicional, se caberia uma promoção com base não só no meu potencial, mas com base nas minhas entregas também, e também com base naquilo que ele entendia que era o meu posicionamento salarial, né? Então, o mérito e a promoção, ela traz todos esses insumos, parece um processo simples quando a gente fala só na palavra mérito, mas não é, né? Porque você faz todo um processo de análise para entender, e aí a gente, como RH, tem um papel ali de apoiar o líder e também entender se realmente aquela decisão está sendo benéfica para o profissional e está sendo benéfica para a companhia também. Então, a gente tem esse desafio aí de garantir que todos os profissionais possam passar pelo mesmo processo de méritos e promoção. Daí, Du, eu só queria conectar um ponto importante, porque no ano passado a gente realmente teve essa discussão, né? Falando um pouco como RH, uma coisa que eu percebi que as empresas se depararam muito mas calma, a gente está falando de méritos e promoções para o front office, para as pessoas que estão na linha de frente, sejam da área de vendas, do jurídico, no meu caso, né, os advogados, ou a gente está falando do processo de méritos e promoções para o back office, para a área do administrativo, que está dando todo apoio e suporte. E a gente, como RH, tem que aí tentar garantir esse equilíbrio, né? Então, que realmente todos os profissionais possam ser avaliados de uma forma igual, né? Que todos os profissionais possam receber essa recompensa da mesma forma, mesmo entendendo que a área do front office, que a área relacionada ao comercial, é quem traz o capital financeiro para dentro da empresa. Então, a gente tem que aí tentar garantir, eu acho que esse foi o grande cenário de discussão, né? A gente vai fazer uma coisa igual ou a gente vai quebrar, segmentar a empresa e transformá-la em 2 modelos distintos? E Glau, me tira uma dúvida. Você falou que que era estimulado a conversa sobre promoções e méritos a cada 3 meses. Hoje, esse cenário, essas conversas, elas estão acontecendo em menor tempo ou ela está mantida a cada 3 meses e aí, eventualmente, tem algum tipo de mecanismo que antes ou depois?
O que a gente faz são as conversas relacionadas às metas a cada 3 meses, Tá. né? O mérito realmente a gente deixa para fazer no final do ano. Claro que, olha, eu na empresa trabalho com ano fiscal, eu não trabalho com ano calendário, Aham. né? Porque a gente faz a análise em ano fiscal. Então, como eu já sei que essas conversas vão acontecer em junho, eu já antecipo a minha discussão com o CEO e com o comitê executivo sobre quais são as diretrizes que a gente vai tomar em relação a mérito e promoção, né? Então, isso a gente já é uma coisa que a gente tem discutido, percentual. Uma coisa que puxa bastante essa discussão do que sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, os executivos perguntam é como é que está o mercado? Né, Glau, me conta o mercado está promovendo? Se sim, qual que é, como é que a gente está posicionado estrategicamente dentro desse mercado? E aí são algumas discussões que a gente tem que fazer. Claro que a gente consegue trazer aí uma análise, se eu contratar uma consultoria, ela vai me trazer uma posição salarial de mercado, mas eu acho que essa discussão se torna um pouco mais ampla quando a gente está falando de momentos de pandemia, primeiro porque muitas empresas tomaram a decisão, e eu vou falar até do mercado jurídico, a gente entendeu que no ano passado não fazia sentido a gente ter uma pesquisa salarial no momento de pandemia, então a gente retomou a discussão esse ano, e a partir dessa análise eu consigo saber o meu posicionamento salarial, né, até para eu poder passar esse cenário para os meus líderes sobre como é que está o posicionamento relacionado aos meus competidores, mas eu acho que essa discussão vem antes que a gente como RH, a gente tem uma tendência de trazer muitas respostas, né? E eu acho que Sim. fazer poucas perguntas, né? A gente é cobrado um pouco sobre, mas me conta aí, Glaucio, o que o mercado está fazendo? Sendo que, na verdade, a discussão ela é muito mais estratégica, né, do que efetivamente de comparação com o mercado. Claro que ela tem que existir a comparação, mas eu acho que a discussão é muito mais de como é que a gente quer, o que a gente quer ser daqui para frente, né? A gente quer ser uma empresa que vai ser competitiva, a gente quer ser mais agressivo, a gente quer ser menos agressivo. Os meus profissionais vão vir só do eixo Rio-São Paulo? Foi até uma discussão que a gente teve recentemente. Ou eu consigo contratar profissionais de outras localidades onde o mercado salarial ele é menos inflacionado. E a gente percebeu isso no momento da pandemia, né? Como eu te disse, como a gente está remoto, a gente percebeu que eu não precisava de pessoas fisicamente sentadas do meu lado. Eu podia ter um profissional de BH, de Porto Alegre, de Brasília, trabalhando comigo, com os meus líderes aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, essa discussão ficou um pouco mais robusta quando eu falo de talentos, da onde que eu quero atrair esses profissionais. O que, no meu ponto de vista, é muito positivo, porque eu acho que a gente conseguiu captar, né, conhecimento intelectual em todos os lugares. Eu consigo até te trazer um Sim. exemplo sobre isso. A gente tem um programa que a gente apoia estagiários, um programa relacionado a um curso de desenvolvimento dos estagiários. Eles trabalham no nosso escritório por um período determinado, e antigamente eu conseguia trazer esses estagiários de São Paulo, do Rio, das localidades que eu tinha escritório. Agora não, eu consigo trazer estagiários da Bahia, eu consigo trazer estagiários de Belo Horizonte, que vão trabalhar remotamente, me apoiando, principalmente sem essa possibilidade de previsibilidade que a gente tem de retorno físico. Então, Sim. deixa mais multidisciplinar, muito mais pluralizada essa cultura, sabe? De busca de talentos. Sim. E Glau, aproveitando essa informação, né? Vocês já estão pensando, por exemplo, em como vai ser a gestão das pessoas e aí em toda a sua complexidade talvez nos 3 cenários que eu consigo imaginar, né? Primeiro, 100% presencial, talvez o meio termo, né? E 100% online. Vocês já estão pensando nisso? Como que vai ser a gestão? A gente vai avaliar as pessoas da mesma forma? Por que eu te faço essa pergunta? Porque o mercado que você está, ele é um mercado tradicional, onde a gente tem aquela imagem que o profissional ele só está trabalhando se ele estiver fisicamente sentado, né, ali. E o que vocês estão começando a pensar sobre isso, sobre esses 3 cenários? Se eventualmente a gente tiver todo mundo vacinado, a gente vai continuar
part-time, né? Talvez 2, 3 dias em casa, 3 dias no escritório, ou vocês estão pensando, por exemplo, em ter cargos remotos de fato? Como é que o que vocês estão pensando sobre isso? Ah, é bem interessante, Edu. Essa é a principal discussão que a gente tem tido nos últimos tempos, assim, tanto internamente quanto externamente. Eu tenho estudado bastante, lido bastante, várias reportagens, né, materiais relacionados à questão da produtividade do profissional em casa, o profissional no trabalho. A gente realmente, como eu mencionei para você, a gente tem uma questão cultural muito forte, né? O modelo do advogado era ter uma sala. Existia uma questão muito importante, assim como é o jaleco para o médico, de uma sala para um advogado. Então, a gente começou a ter alguma quebra de paradigma quando a gente levou todo mundo para dentro de casa, né? E a gente tem percebido que as pessoas têm valorizado bastante esse aspecto de estar em casa. Claro que é uma coisa que a gente discute bastante, é que a gente está em momentos de pandemia e não de home office, né? Onde as Perfeito. crianças estão em casa, né? Onde tem um aspecto da ansiedade muito grande. Toda hora eu recebo informação de alguém doente, de algum familiar doente. Tem a questão das obras que estão acontecendo dentro da casa das pessoas, né? Dos vizinhos. Então, a gente está em momento de pandemia. E a gente está levando isso em consideração, sabe, Du? A gente não está entendendo que o que a gente tem agora como realidade é o reflexo da produtividade que a gente vai ter para sempre. Não é. Então, a gente construiu já uma política para poder ter um modelo de trabalho híbrido. A gente quer continuar dando a possibilidade do advogado ter uma sala, da gente ter discussões. A gente quer ter um ambiente mais aberto. Uma coisa que a gente discutiu bastante com os sócios do escritório, eles querem eventos vacinados, né? Todo mundo, o escritório voltando realmente e a gente tendo o vírus fora de circulação, a gente quer ter ambientes mais colaborativos, a gente quer ter discussões mais colaborativas. Então, acho que a percepção é muito positiva, a gente preparou a política, mas já vacinados dessa ansiedade de tomar as decisões antes de ter o cenário, a gente não soltou a política, porque a gente quer ter um entendimento do mercado, a gente quer ter um entendimento dos profissionais, se faz sentido. A gente achou que lançar a política agora, de como é que vai ser no futuro, primeiro que a gente poderia errar, né, sobre essa perspectiva de futuro, e segundo que a gente ia gerar uma ansiedade enorme, de, poxa, então vai ser um modelo híbrido, eu vou ter que ir para lá, eu não vou ter que ir, mas quando que eu vou? É a partir do mês que vem, se soltar a política agora. Então, a gente entendeu que não faria sentido, a gente continua fazendo as discussões, até porque, Edu, tem uma outra discussão que tem surgido no mercado sobre a questão de apoio a esse profissional. Então, vamos pensar num modelo em que eu deixo todo mundo em casa, né? Um modelo de home office total. Eu apoio o meu profissional financeiramente com alguma ajuda de home office ou não? Porque eu devolvi, eu não tenho mais aquele custo, né, da locação, eu não tenho mais o custo todo relacionado ao meu escritório, eu não tenho mais esse custo. Então, eu transformo esse custo, eu devolvo para as pessoas para que elas possam criar os seus ambientes de escritório em casa ou não. Nosso Ministério do Trabalho ainda não soltou nenhuma determinação, a gente está aguardando alguma decisão realmente relacionada a esse novo modelo, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né, na conta. Então, se eu for manter um modelo híbrido, as pessoas que vão ficar em casa devem ter uma remuneração maior, igual ou menor? Assim, como é que é essa discussão? A gente não tem ainda essa resposta. Eu tenho conversado com várias consultorias sobre isso. Eles também me disseram, Glau, essa é a pergunta do milhão, né? O ponto é se a gente deve ou não ter essa remuneração, esse vale home office. E uma outra coisa que você mencionou, né, o part-time. Eu percebo hoje que até por conta da redução de jornada, muitas pessoas gostaram do modelo do part-time, né? Gostaram da ideia de usar essa outra metade do tempo para questões de saúde, para cuidar dos filhos, para fazer um outro tipo de trabalho. Então, metade do tempo da minha manhã, metade do tempo do meu dia. Então, pela manhã eu trabalho sendo advogado, na outra metade eu trabalho fazendo alguma outra coisa que também eu gosto, algum hobby, alguma coisa relacionada. Então,
Eu acho que vai mudar bastante o nosso modelo de atração, de modelo dessa remuneração motivacional que a gente está falando e do modelo de posições, sabe, de promoções, que também a gente discutiu. Acho que isso tende a mudar, a gente está ouvindo muito, colhendo informações, mas aí eu volto a dizer, eu acho que a gente como profissional de RH tem que fazer todas as anotações, voltar para o comitê administrativo, executivo e falar, olha, a gente precisa começar a questionar em cima dessas perguntas que a gente tem, né? O que a gente vai querer ser? A gente vai querer estar à frente? A gente vai querer estar junto com o mercado? Como é que eu fico com esse duplo custo? A gente consegue absorver? A gente não consegue? Faz sentido para o nosso modelo? Antes da gente anunciar alguma coisa, porque eu vi empresas que durante a pandemia anunciaram muitas decisões e que voltaram atrás, e não que está errado, mas eu acho que realmente gera uma ansiedade olhando para o lado do profissional que a É gente mais pode uma evitar. coisa, né? É mais um ponto que ele precisa se preocupar além de tudo isso, né? É interessante você falar sobre o part-time. Se não me falha a memória, em outubro ou novembro do ano passado, eu conversei com a Andrea Vitoriano, da PepsiCo, e ela falou que lá nos Estados Unidos está se tornando cada vez mais comum a gente ter um modelo de part-time para várias posições, e aí você oferece, não é que você oferece, mas você acaba tendo profissionais mais qualificados para uma posição, trabalhando menos, e obviamente ganhando proporcional àquilo que ele trabalha, só que qual é a lógica? Se você tem alguém que ele é super qualificado, também conhecido como overqualified, né, para uma posição, ele consegue render muito mais em menos tempo. Então, isso está se tornando cada vez mais comum lá fora, Sim. porque permite com que as empresas contratem excelentes profissionais, eventualmente pagando proporcional àquele cargo, só que a performance deles é muito maior. Porque eles já passaram por aquela cadeira, eles já têm uma visão estratégica e tática daquilo, então ele consegue render mais, eventualmente custando menos. Né? Eu acho que, do ponto de vista como recrutador, eu acho que esse pode ser um ponto bastante interessante de desenvolvimento do mercado, principalmente dos vieses inconscientes que todo mundo tem, né? E que pode abrir possibilidade para os profissionais que são mais experientes e mais competentes, que eles queiram, por exemplo, trabalhar em 2 lugares diferentes, tendo uma performance, tendo uma produtividade alta. Isso é muito interessante, Du, porque vai muito no aspecto que a gente falou de o salário motivacional. Então, para mim, a motivação pode ser ter 2 empregos, né? E aí absorver qualidades técnicas relacionadas a duas paixões que eu tenho. Então, a gente pensando que o ser humano ele é multidisciplinar, ele pode ter 2 interesses, né? Eu posso gostar de, não sei, ser uma professora de yoga e posso gostar também de advogar. Então, acho que Sim, é bacana, eu consigo conciliar essas duas carreiras, né? E a gente, como profissional não. também de RH, entender que isso pode ser uma qualidade também na hora da gente contratar as pessoas, né? Uma pessoa que tem 2 empregos, poxa, que legal, ela consegue absorver, ela é uma profissional que ela consegue ter um controle administrativo também da agenda. Então, acho bem positivo essa discussão. E Glaucia, agora uma pergunta que acho que foge um pouco que eu quero te fazer. Para mim é muito claro que você é uma profissional de recursos humanos, que você anda de mãos dadas com o negócio e vice-versa, né? Como que você conseguiu e como que você consegue estar presente lado a lado do negócio? Deliberadamente, a empresa que você está, ela sempre teve esse comportamento, essa filosofia, ou foi algo que você foi construindo? E aí a segunda pergunta que eu te faço é: que dicas que você dá para os RHs que têm essa dificuldade? Porque essa é uma das perguntas de ouro, né? Como é que o RH ele se torna parte do negócio, ele sendo parceiro de fato. E eu vejo isso pelas nossas conversas já de anos, que você tem essa atuação, né? O teu modus operandi eu vou realmente ser um parceiro do negócio. Conta para mim e conta para quem está vendo a gente como é que você faz isso e que dicas que você dá para os profissionais que têm dificuldade. Isso é muito bacana, Du. A verdade é que eu, como profissional de RH, sempre vi que
a gente tinha uma porta, uma abertura muito maior para conversas com todas as áreas, né? E eu acho que os elementos que a gente capta, tanto das áreas parceiras quanto dos profissionais, são a chave para o meu comitê executivo me ouvir. Então, como eu tenho muitos insumos que vêm dos profissionais, no momento que eu tenho a troca de conversas, e isso é essencial, assim, essencial a gente conversar com as pessoas. Isso me traz muitos elementos para voltar para o comitê executivo e falar, eu tenho um ponto importante para discutir com vocês. O desafio sempre foi do se colocar dentro da agenda. Mas, quando eles começam a perceber o valor que a gente, como profissional de RH, tem a agregar nessa agenda, eles começam a abrir o espaço da agenda para o profissional de RH. Então, aquilo que era um pedido se torna recorrente. O comitê executivo do escritório se reúne toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu tenho uma pauta que eu não faço sozinha, é uma pauta que eu discuto com o meu time, então eu pergunto para o meu time, vamos pensar aqui juntos, quais são os pontos de alerta que vocês acham que vale a pena a gente endereçar? Quais são os pontos importantes que a gente tem escutado, porque eu, como profissional de RH, não escuto as pessoas sozinhas, tem todo um time que escuta os profissionais e que traz pontos e ponderações. E pensando nesse raciocínio, porque eu acho que daí é um exercício como a gente, como líder de RH, transformar essas inquietações em pontos de reflexão e soluções. Então, eu nunca vou para o meu comitê executivo também só com a pergunta. A gente falou sobre o aspecto importante da pergunta, mas eu sempre vou estudada sobre aquilo que eu vou falar. Então, se eu vou levar o tema de home office, eu estudei sobre o home office antes. Não é que eu vou ter a resposta, mas eu vou ter insumos do que as empresas têm feito, eu vou ler reportagens, eu vou pesquisar mais sobre aquele tema. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente que trabalha com RH, para a gente ser ouvido nas reuniões relacionadas aos comitês executivos, né? E outra coisa, esse outro ponto que eu falei de a gente se afiliar a outras áreas. Eu sempre tive áreas parceiras, assim. O marketing é uma área que eu ando de mãos dadas, a gente sempre troca a importância da gente trabalhar em conjunto, tanto para a questão de employer branding, que é a marca que a gente quer se posicionar no mercado, quanto para a questão do employee experience, que é o quanto de experiência positiva eu quero dar para o meu profissional. Se eu não estiver lado a lado com a área de marketing, é muito difícil a gente vai ter uma estratégia ou a gente vai alcançar aquilo que a gente quer relacionado à motivação e engajamento, que eu acho que é o que toda empresa quer. Mas não só marketing, TI, como a gente falou no início da conversa, que foi uma área. Então, eu sempre coloco esses líderes, essas áreas, para discutirem junto comigo, para a gente juntos chegarmos numa solução. Então, eu acho que essa é a chave do sucesso. Tem uma coisa muito, muito sensível que eu já passei durante a minha carreira, que é a questão da competição. E isso mina muito essa estratégia da onde a gente quer chegar, né? Então, eu sempre deixei muita vontade, eu sempre discuti bastante, de uma forma bem transparente com os gestores e líderes de, olha, eu não estou aqui para competir, se eu estou questionando esse ponto, é que realmente eu quero que a gente chegue numa solução em conjunto. Então, esse cuidado do RH, dele ser estratégico, mas ao mesmo tempo ser percebido como área parceira pelas outras áreas, eu acho que é essencial para a gente poder juntos sermos ouvidos pelo comitê executivo, porque eu acho que as outras áreas te dão esse embasamento e essa força também. Estava no mudo. Entendi. Glaucia, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Du, eu acho que assim, o que eu queria pedir para os outros RHs e para as empresas executivas que escutam estejam abertos para trocar, para discutir. Eu acho que a gente está num momento de mercado, de mundo, que toda troca é valiosa. Eu acho que não existe um interesse por parte do RH de roubar nenhuma ideia, muito pelo contrário, tudo que a gente traz para dentro, ou tudo que eu ofereço, que eu digo, é sempre embasado com uma reflexão do que a gente tem feito. Então, assim, não existe nenhum segredo, né? Eu acho que a troca, no mundo de consultoria eu aprendi isso, que não existe
temas que não podem ser falados, né? Acho que a gente pode sim trocar, então eu queria pedir para os executivos estejam abertos, conversem, né? Falem sobre as coisas. Eu acho que a gente só vai realmente chegar em uma decisão mais acertada quando a gente estiver realmente juntos, pensando no que é melhor para o profissional, para as pessoas, para a família, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Do que é um momento de pandemia, que a solidariedade da gente estar aberto e se apoiar, ela tá é um tema que para mim está como uma pauta de prioridade. Excelente. Glaucia, quero agradecer pelo seu tempo. Obrigado por Obrigada. você ter compartilhado comigo todas essas experiências, todos esses conceitos. Eu acho que você deixa uma lição bastante importante para os RHs que têm dificuldade de se tornar próximos do negócio, que é estudar, que é entender o negócio de fato, né? E você vive num business, num negócio onde as pessoas por si só são questionadoras, né? Elas advogam, né? Elas querem entender no detalhe o porquê que as coisas são o que são. Então, se você não estiver preparada para responder, talvez, sei lá, 90% das perguntas, você acaba não tendo credibilidade para você oferecer as soluções, né? Então, Exato. então, eu quero te agradecer pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado com a gente todo esse teu conhecimento, espero que a gente volte a se falar. E é isso, você quer deixar mais algumas últimas palavras? Eu que agradeço, Du. Eu acho que esses cafés que você promove, eu acho que essas discussões são essenciais para a gente pensar, refletir, evoluir. Eu toda vez, não é nem só pelo jornalismo, mas toda vez que eu estou conversando com alguém, eu estou sempre com uma caneta, um papel na mão para anotar, porque eu acho que essas discussões, essas salas de debate, fazem a gente criar, pensar em ideias, pensar em soluções. Então, eu acho que é muito bacana esse trabalho que você tem feito, te parabenizar aí, porque eu sei que isso também é mais um tempo investido, Sim. que não é só para o business em si, do Headhunter, mas sim para o bom funcionamento, né, corporativo de todas as empresas. Então, muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Glaucia. Eu acho que a única coisa que eu tenho para acrescentar é a gente está vivendo num momento de muitas mudanças rápidas, né? Então não dá para a gente esperar, por exemplo, essas discussões irem talvez para os canais ou para os veículos mais tradicionais, porque aí o nosso problema ele já passou. Né? Então o quanto mais a gente se conversar, o quanto mais a gente entender o que está acontecendo agora, a gente já consegue se preparar. Eu acho que você, como eu falei no começo, você foi uma das primeiras pessoas no ano passado que eu vi se preocupar com a pandemia. Então, é essa agilidade que eu quero trazer para o mercado, conversando com gente que está trabalhando, que está tendo os desafios atuais, porque a gente consegue se ajudar, a gente consegue antever as coisas, né? Agradeço, eu acho que realmente para nós profissionais de RH, eu acho que do meu ponto de vista, todo mundo está indo para o mesmo caminho com a ideia positiva. Eu acho que todo mundo quer promover o bem, então acho que esses canais, essa forma de discussão realmente que promove essa agilidade, ela é para o bem de todos. Então acho que realmente é muito importante e acho que toda vez que a gente pensar em novas soluções, a gente precisa compartilhar, a gente precisa criar para que realmente a gente juntos consiga aí atingir um novo momento de mercado, né, Du? Atingir um novo momento de mundo, então que a gente consiga acompanhar não só a questão da geração, que é uma geração muito mais ágil, mas também essas questões relacionadas ao que a gente pode fazer para mitigar possíveis impactos que podem ser em algumas empresas assim uma coisa até mais desastrosa, né? O fim de uma empresa, né? Então acho que a gente tem que estar juntos aí para o benefício de todos. Excelente, Glaucia. Mais uma vez, obrigado. Conte sempre comigo, conte sempre com a Elliot. A casa é sua, você sabe. Bom, para você que está nos vendo, obrigado pela audiência. Curta e compartilhe. E até o próximo café.